Bom dia, irmãos queridos, nesta quarta-feira, dia 18 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. E hoje vamos meditar junto o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Por que estáis aí o dia inteiro, sem fazer nada? E de vós também para a minha vinha. Se nós entendêssemos quanto Deus precisa de operários, de agricultores, pastores, pescadores de almas, com mais generosidade e rapidez falaríamos o nosso sim. Deus procura trabalhadores para a sua vinha de madrugada, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde, até no fim do dia, às 5 da tarde. Continuamente ele repete ao nosso ouvido: vai trabalhar na minha vinha. A messe é grande e madura, mas se perde e apodrece pelos campos por falta de trabalhadores. Deus paga bem, mas nem isso consegue nos despertar do nosso sono. Deus precisa de mim. Qual será a minha resposta? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber um pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para refletir bem sobre essa parábola, nada melhor do que as palavras do nosso Papa São João Paulo II na sua Christi Fideles Laici, os fiéis leigos, que foi escrita 33 anos atrás, mas que é mais atual do que qualquer outro escrito mesmo deste ano, e que amamos lembrar frequentemente. Assim escreve o Papa: os fiéis leigos, Christi Fideles Laici, os fiéis leigos, pertencem àquele povo de Deus que é representado na imagem dos trabalhadores da vinha, de que fala o Evangelho de Mateus. O reino dos céus
é semelhante a um proprietário que saiu muito cedo a contratar trabalhadores para a sua vinha. A parábola do Evangelho abre os nossos olhos à imensa vinha do Senhor, a multidão de pessoas, homens e mulheres, que Ele chama e envia para trabalhar nela. A vinha é o mundo inteiro, que deve ser transformado segundo o plano de Deus, em ordem à realização definitiva do reino de Deus. Ide vós também para a minha vinha. Ao sair pelas 9 horas da manhã, viu outros que estavam ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. O convite do Senhor Jesus, ide vós também para a minha vinha, continua, desde esse longínquo dia, a fazer-se sentir ao longo da história. Dirige-se a todo homem que vem a este mundo. Nos nossos dias, a Igreja do Concílio Vaticano II, numa renovada efusão do espírito de Pentecostes, amadureceu uma consciência mais viva da sua natureza missionária e ouviu de novo a voz do seu Senhor, que a envia ao mundo como sacramento universal de salvação. Ide vós também. A chamada não diz somente a respeito dos pastores, dos sacerdotes, dos religiosos e religiosas, mas se estende a todos os fiéis leigos. Também os fiéis leigos são pessoalmente chamados pelo Senhor, de quem recebem uma missão para a Igreja e para o mundo. De modo especial, o Concílio, com seu riquíssimo patrimônio doutrinal, espiritual e pastoral, dedicou páginas maravilhosas à natureza, à dignidade, à espiritualidade, à missão e à responsabilidade dos fiéis leigos, de todos os fiéis. E os padres conciliares, fazendo eco ao chamado de Cristo, convidaram todos os fiéis leigos, homens e mulheres, a trabalharem na sua vinha. O Sagrado Concílio pede instantemente no Senhor a todos os fiéis leigos que respondam com decisão de vontade, ânimo generoso e disponibilidade de coração à voz de Cristo, que nesta hora os convida com maior insistência ao impulso do Espírito Santo. De modo particular, os jovens tomem como dirigido a si próprios este chamamento e recebam-no com alegria e generosidade. Com efeito, é o próprio Senhor que, por meio deste Sagrado Concílio, mais uma vez convida todos os leigos a que se unam a Ele cada vez mais intimamente e, sentindo como próprio o que é dele, se associem à sua missão salvadora. Ele quem de novo se envia a todas as cidades e lugares onde ele há de chegar. Assim fala o Concílio Vaticano II. Ide vós também para a minha vinha. Mais uma vez, estas palavras ecoaram espiritualmente durante a celebração do nosso Sínodo dos Bispos. De olhos postos no pós-concílio, os padres sinodais puderam constatar como o Espírito tem continuado a rejuvenescer a Igreja, suscitando novas energias de santidade e de participação em tantos fiéis leigos. Prova-o, entre outras coisas, o novo estilo de colaboração entre sacerdotes, religiosos e fiéis leigos, a participação ativa na liturgia, no anúncio da Palavra de Deus e na catequese, a multiplicidade de serviços e tarefas confiadas aos fiéis leigos e por eles assumidas. O radioso florescimento de grupos, associações e movimentos de espiritualidade de cristãos leigos. A participação cada vez maior e significativa das mulheres na vida da Igreja e ao progresso da sociedade. O significado fundamental deste sínodo e, consequentemente, o seu fruto mais precioso é que os fiéis leigos escutem o chamado de Cristo,
para trabalharem na sua vinha, para tomar parte viva, consciente e responsável na missão da Igreja, nesta hora magnífica e dramática da história, no limiar do terceiro milênio. Novas situações, tanto eclesiais como sociais, econômicas, políticas e culturais, reclamam hoje com uma força toda particular a ação dos fiéis leigos. Se o desinteresse foi sempre inaceitável, o tempo presente torna-o ainda mais culpável. Não é lícito a ninguém ficar parado. Por que ficais aqui o dia inteiro sem fazer nada? Eles responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: ide vós também trabalhar na minha vinha. Não há lugar para o ócio, uma vez que é tanto o trabalho que a todos se espera na vinha do Senhor. O proprietário insiste ainda mais no seu convite: ide vós também para a minha vinha. A voz do Senhor ressoa sem dúvida no íntimo do próprio ser de cada cristão, que graças à fé e aos sacramentos da iniciação cristã, torna-se imagem de Jesus Cristo. Insere-se na Igreja como seu membro vivo e é sujeito ativo da sua missão de salvação. As palavras que acabamos de ouvir bem iluminam o trecho de hoje que agora vamos ler novamente. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça. E lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. E quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receber um pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam uma hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração.
Estamos agora preparados para escolher o propósito que nos guie nesse dia. A pergunta que Jesus nos faz é o que você está fazendo para construir o reino de Deus. Você está trabalhando? Você está colocando tuas forças em algo que não tem nada a ver com o reino? De que forma hoje podemos construir o reino de Deus? Vamos pensar mais um pouco em como concretamente podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Por que estáis aí parados? Paz e alegria a todos. Vai trabalhar na minha vinha. Paz e alegria a todos. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os
cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, fome de Deus. A decisão é tua, a decisão é tua. A decisão é tua, a decisão